Olá, meu nome é Pedro e sou instrutor do curso de conhecimento de si mesmo. E estamos dando início a mais um tema. Lembramos que este curso é passado de forma cíclica. Quando terminamos um temário que é sempre o mesmo, nós reiniciamos o temário desde o tema número 1 novamente. O temário o conteúdo é o mesmo. O que melhora ou o que pode melhorar é a nossa compreensão, e assim nós podemos passar cada vez mais de forma mais compreensível para os demais. Essa é a nossa obrigação: passar os temas de forma compreensiva, de forma simples, para que toda pessoa de qualquer nível de cultura, de conhecimento, possa compreender e assim poder fazer o trabalho que todos precisamos fazer. Também lembramos que o objetivo deste curso, o objetivo desses ensinamentos é fazer um trabalho de autorrealização íntima do ser. E este trabalho de autorrealização íntima do ser é o objetivo da nossa existência. Viemos ao mundo, viemos à existência para fazer esse trabalho. Porém, nós não queremos dizer que devam crer em nós de que esse é o objetivo. Nós sugerimos que a pessoa pratique e pergunte ao seu real ser qual é a seriedade desse ensinamento. Na hora de dormir, na hora de deitar, descansar, nós devemos fazer uma oração e perguntar ao nosso ser para que nos diga, nos informe sobre o que nós quisermos saber. E nesse momento estamos nos referindo que devemos perguntar ao nosso ser sobre esses ensinamentos, sobre o curso de conhecimento de si mesmo. E certamente o nosso ser nos dará a resposta. Não queremos dizer que essa resposta virá instantaneamente, no mesmo dia, no primeiro dia. Talvez demore, e talvez essa resposta também não seja muito clara, porque o nosso ser quer que nós nos esforce, quer que nós faça um esforço no sentido de compreender. Então, nós devemos refletir sobre os ensinamentos e fazer as orações antes de dormir, antes de deitar, porque dorme o nosso corpo físico e o corpo astral deve permanecer desperto, em alerta. Conforme estivermos durante o dia, o grau de alerta que estivermos durante o dia será o grau de alerta que nós vamos estar durante as horas em que o corpo físico dorme. O corpo astral estará no mesmo grau de consciência. E o tema que nós vamos abordar hoje
tem uma importância peculiar. Todos os temas são importantes. Não vamos dizer que este é mais importante, não vamos dizer que este é um tema importante. Se nós dissermos que este é um tema importante, nós estaríamos menosprezando os demais temas. Cada tema tem a sua importância. Por isso está no temário, pois o temário foi organizado por seres de consciência desperta. Este curso foi organizado por seres de consciência desperta. Não foi por uma pessoa intelectual, não foi por uma personalidade, e sim por seres de consciência desperta, que fizeram este trabalho e por isso estão aptos a nos ensinar, a nos mostrar o caminho. E o caminho para a autorrealização é este: o trabalho com os 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento, que é sexual, a morte psicológica, que se refere à eliminação dos defeitos psicológicos, e o 3º fator é o sacrifício pela humanidade, que se resume em entregar estes ensinamentos de forma gratuita a toda pessoa que queira, e entregar os ensinamentos puros, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Estes ensinamentos só têm valor puros e completos. Se nós suprimirmos alguma informação, nós estaremos adulterando o ensinamento e já não serve para a autorrealização íntima do ser. O tema é o tema número 47 do temário da fase A, o eu da bruxaria. Nós temos estudado que nós temos muitos eus. Temos 7 pecados capitais. Todos temos esses defeitos, os pecados capitais. E entre esses pecados capitais, que são a ira, a inveja, a cobiça, o orgulho, a preguiça, a luxúria, a gula, os 7 pecados capitais. Entre esses pecados, desses pecados capitais, derivam muitos defeitos menores, muitos deles imperceptíveis, assim para nós, poderíamos dizer a olho nu. Porém, nós temos todos esses 7 pecados capitais e temos subdivididos, temos detalhes de todos esses 7 pecados. Esses detalhes são o que alimentam o defeito, são o que alimentam o defeito, o eu causa, o eu raiz. E entre esses defeitos, entre 7 pecados capitais, nós temos o eu da bruxaria. Então, esses detalhes, esses defeitos, são chamados, nós chamamos de eus, porque cada eu tem a sua forma de ser, tem a sua forma de pensar e de agir. Então, entre esses 7 pecados capitais, desses 7 pecados, derivam muitos detalhes, muitos defeitos. E entre eles temos o eu da bruxaria. Então,
este tema não é para criticar e acusar ninguém de bruxo ou bruxa. É um alerta, este tema é um alerta para nós, para cada um de nós, para que nos auto-observe e descubra onde está o nosso eu da bruxaria e assim possamos eliminá-lo, porque nós precisamos eliminar todos os eus. E então, entre eles está o eu da bruxaria, que se expressa de diferentes formas sutis, muito sutis, algumas nem tanto. E também nós reconhecer bruxos e bruxas, porque existem, e nós precisamos reconhecer para não nos ligar a eles, para não nos conectar com eles e interagir, pedir informações, conselhos, enfim, trabalhar com bruxaria. Nós jamais devemos utilizar esses métodos para nada. Então, este tema é para nos alertar e jamais para acusar alguém. Nós que queremos fazer um trabalho, precisamos reconhecer onde está o bruxo fora e onde está o bruxo aqui dentro de nós. Muito bem, então a bruxaria está intimamente relacionada com a magia sexual. Tudo tem origem no sexo. Existem 3 formas de sexo, 3 tipos de tantrismo. E existe o tantrismo branco, que é praticado entre um polo positivo e um polo negativo, ou seja, entre um homem e uma mulher, sem fornicação, sem derramar o sêmen e sem chegar ao orgasmo. Com a prática da magia sexual branca, com o tantrismo branco, se desperta o Kundalini e se criam os corpos existenciais superiores do ser. Se nasce espiritualmente. É bom que saibamos o que é realmente o Kundalini. O Kundalini é um fogo que desperta no tribene, na raiz da coluna vertebral, e na medida em que se trabalha com a magia sexual branca, sem fornicação, esse Kundalini sobe em direção ao alto, ao cérebro. Então, ele nasce e se desenvolve na medida em que se pratica tantrismo branco. E existe o tantrismo negro, o tantrismo cinza, que é a prática sexual com o derramamento do sêmen, com fornicação. E com essa prática, com o tantrismo branco, com a fornicação, se desenvolve o contrário do Kundalini. O Kundalini sobe com a magia sexual branca. Então, o Kundalini desce com a magia sexual negra, com a fornicação. E essa serpente que desce se chama o órgão kundartiguador. A cauda de Satã.
esse órgão é a cola. É a cola que, quando alguém quer alegorizar um diabinho, põe uma cola. E a alegoria é essa, que os poderes está nessa cauda, nessa cola. E os poderes da magia branca está na serpente que sobe, que é o Kundalini. Então, com a magia branca se desenvolve o Kundalini e se adquire poderes. Poderes de ouvido mágico, clarividência, a sabedoria, todo tipo de sabedoria, a clareaudiência, a capacidade de se desenvolver no mundo astral superior, muitas faculdades. Se desenvolvem as faculdades e se utiliza para o bem, para o trabalho, para este trabalho de autorrealização íntima do ser. E com o tantrismo negro se desenvolve o órgão kundartiguador, e esse órgão também confere poderes, porém esses poderes são malignos, são utilizados para o mal, se desperta para o mal. E o tantrismo cinza é um tantrismo que não tem nenhum objetivo transcendental. É praticado essa magia sexual, essa prática sexual é praticada unicamente com o objetivo de prazer, diversão. E cedo ou tarde, quem pratica esse tantrismo cinza vai se desenvolver negativamente. Só é possível desenvolver-se positivamente praticando a magia sexual branca, o tantrismo branco, que é a prática sexual entre um polo positivo e um negativo, ou seja, um homem e uma mulher. E unicamente em casais estáveis, um casal que se una com esse objetivo. Já o tantrismo negro, as práticas são, não se respeita a fidelidade conjugal, existe adultério, praticam entre casais, entre vários casais, se trocam de casais. Então isso é magia sexual negra e leva ao despertar do órgão kundartiguador, leva ao desenvolvimento do órgão kundartiguador, que é já um mago negro. Quando desperta esse órgão, essa pessoa já é um mago negro. Porém, todos nós temos o eu da bruxaria, e ele pode se manifestar. Se nós não estivermos alertas, se nós não estivermos atentos, nós podemos alimentar esse eu. Podemos alimentar com pequenas ações, com a passividade, nós podemos alimentar esse eu da bruxaria e nos desviar do caminho. Então, para fazer esse trabalho, nós precisamos ser perseverantes e atentos no nosso dia a dia. Então, como nós vamos reconhecer um mago branco e como vamos reconhecer um mago negro?
Então, o mago branco jamais fornica, jamais adultera, ensina e pratica a magia sexual branca. Ensina os 3 fatores, pratica os 3 fatores, pratica a magia sexual branca sem fornicação, morre psicologicamente, elimina os defeitos psicológicos e entrega o ensinamento de forma gratuita, sem cobrar nada, sem esperar nada. Já o mago negro fornica, troca de casal, não elimina defeitos, muito pelo contrário, robustece os que já tem e, por consequência, não ensina não dá ensinamento gratuito, cobra pelo ensinamento que dá. Então, já é qualificado como mago negro. Então, existem diferentes classes de magos negros. Existem magos negros que vivem em lugares onde reina a pobreza e ali fazem o seu trabalho, leem cartas, adivinham, dão conselhos, orientações, fazem trabalhos para ligar, amarração, esse tipo de trabalho para amarrar um casal ou para separar, faz trabalhos e desfaz. Então, nós, quando estamos colando cartazes, nós vemos cartazes que dizem: faz e desfaz qualquer tipo de trabalho. Então, não importa, ao mago negro não importa. O que importa é que ele ganhe dinheiro. Então, se é para ganhar dinheiro, ele faz. E se alguém quer desfazer, ele quer ganhar dinheiro, ele desfaz. E talvez ele faça o mal a uma pessoa e a vítima venha pedir a ele, sem saber que foi ele que fez esse trabalho, e ele mesmo vai desfazer, ou vai dizer que vai desfazer. Então, as características do mago negro são relativamente fáceis de se identificar. Ele não dá um ensinamento puro, não ensina a morrer psicologicamente, não morre e não ensina a morrer. Ele fornica e não ensina a magia sexual branca. Ele ensina a magia sexual negra. Fala que não tem problema, que pode derramar energia, e com esse derramamento de energia vai se robustecendo mais e mais os defeitos que já se tem e criando novos defeitos. Então, é preciso ter muito cuidado. Todos temos esse defeito, todos temos os princípios, as características desse defeito, e então precisamos nos auto-observar, lutar para reconhecer quando está querendo agir
algo negro e quando está querendo agir algo branco. Então, quando nós nos interessamos por coisas desses trabalhos, está agindo em nós, nós temos a tendência com a magia negra. Então, quando nós nos interessamos por livros, em ler, em saber, em conversar, dar ideias, está se manifestando o nosso eu bruxo. Então, o mago negro, o bruxo, ele dá conselhos, orienta pessoas, dá conselhos para a pessoa resolver os seus problemas, problemas de casal. Ele separa um casal, ele sugere a separação e também faz trabalhos para apaziguar, para forçar esse apaziguamento. Então, o mago negro não respeita o livre-arbítrio, ele viola o livre-arbítrio. Tudo o que viola o livre-arbítrio, o que altera, interfere na natureza, no curso natural da natureza, é magia negra. Então, o mago negro faz inseminação artificial, pratica abortos, adultera a natureza, adultera tudo o que há na natureza, na natureza humana e também nos animais. Faz castração, no ser humano se faz castração também. Se faz vasectomia para poder fornicar. Então, isso é um ato de magia negra. Praticar a castração humana e dos animais também. Então, se faz na mulher ligação de trompas, essas coisas, todos esses métodos anticoncepcionais. Isso é magia negra. Porque o sexo, não há necessidade de querer administrar a fecundação. A fecundação é coordenada pelo anjo da vida, assim como a morte é coordenada pelo anjo da morte. Então, existe o anjo da morte e o anjo da vida. O anjo da vida conecta a alma ao sêmen que vai fecundar, e o anjo da morte corta esse cordão. Então, não há necessidade de se preocupar com isso. Se a humanidade praticasse a magia sexual branca, não haveria necessidade de se preocupar com controle de natalidade, essas coisas. Porque quem administra isso são os seres superiores. É a lei superior que administra isso. E é levada na prática pelo anjo da vida. Que o anjo da vida sabe qual é o espermatozoide que fecundará determinado óvulo. E não há necessidade de o ser humano, não haveria necessidade de que o ser humano se preocupasse com isso, uma vez que não se fornicaria. Se o ser humano não fornicasse, não haveria necessidade dessa preocupação. Estaria essa
essa função estaria realmente nas mãos dos seres de consciência desperta. E não seria necessário ninguém querer manipular isso. Então, quem manipula a vida, a inseminação, fisicamente, quem manipula o sêmen está qualificado como mago negro. Também a transfusão de sangue também é um ato de magia negra, porque está manipulando a própria vida. E com essa transfusão de sangue está misturando os karmas de pessoas e pessoas. Então existem culturas, existem algumas religiões que não fazem transfusão de sangue. Já é um bom princípio, porém não basta. Então, para se diferenciar entre um negro e um branco, nós devemos estar atento a muitas coisas, esses aspectos que temos falado. E se a pessoa ensina os 3 fatores, ensina de graça, é um sinal de que é do lado branco. Se a pessoa cobra, já está qualificado como negro. Porque estes ensinamentos devem ser entregues de forma gratuita. Respeitar o livre-arbítrio e entre outras características. Então, o mago negro luta para desenvolver poderes. Ele desenvolve os poderes e utiliza esses poderes para dominar, para seduzir pessoas. Ele quer seguidores, precisa de seguidores. Então, quem vai segui-lo já está ligado a essa magia negra. Já não tem mais o livre-arbítrio. O mago negro exibe os seus poderes, demonstra os poderes e usa esses poderes para dominar pessoas, para agredir, para prejudicar, para ganhar dinheiro. Então, o mago negro também tem amigos e inimigos. Se interessa por pessoas endinheiradas, pessoas ricas, porque ali ele sabe que ele pode pegar o seu dinheiro também. Então, o mago negro está na favela e está nos palácios, está nas zonas, em todas as classes sociais existem os magos negros, de acordo com o seu grau. Ele está aí infiltrado em toda a sociedade. Existe o mago negro. Então nós precisamos todos nos auto-observar para identificar em nós onde está esse mago negro oculto. O mago negro dá conselhos, orientações. Então nós, o que devemos fazer é
convidar a pessoa para o curso, entregar os ensinamentos e a pessoa que resolva, a pessoa que faça o que bem entender. Não se deve insistir com a pessoa. Nós não insistimos. Se a pessoa nos escreve, nós fazemos a divulgação, a pessoa nos escreve, nós passamos as orientações, os temas, as práticas, as explicações necessárias e deixamos a pessoa livre para que ela resolva, para que ela decida. Não fazemos nenhum tipo de pressão. Não perguntamos, depois de alguns dias de ela ter nos escrito e recebido as informações, nós não voltamos a conversa, não ativamos a conversa novamente. Nós aguardamos pacientemente que a pessoa reaja e ficamos felizes, contentes quando ela nos retorna e participa conosco. Porém, nós não insistimos mais. Então, uma característica do mago negro é que insiste, fica pressionando, mete medo, assusta a pessoa para que ela venha a ele. Já o mago branco não insiste, não pressiona, não mete medo, fala a verdade e deixa a pessoa livre, que ela resolva, que ela decida. Então, as características do mago negro são, se nós compreendemos alguma coisa desses ensinamentos, são fáceis de ser identificados. E do mago branco também. Então, o eu bruxo todos temos, em maior ou menor grau. O que importa é que nós elimine o eu bruxo para desenvolver o mago branco. Porque nós, de bruxo, já temos as características. Se não fizermos nada, nós, cedo ou tarde, nos tornaremos um bruxo em uma existência posterior, se não se trabalha para eliminar o eu bruxo. Em uma posterior existência, pode ser que se desenvolva, já nasça com alguns poderes. Então, os bruxos são pessoas que em existências passadas fizeram um certo trabalho, criaram o corpo astral e pararam por aí. Talvez perderam o corpo físico e quando retornam novamente a uma existência, esses poderes aparecem. E a pessoa, por falta de compreensão, por falta de informação, envereda por esse caminho e muitas vezes sem maldade, a maioria das vezes é sem intenção de fazer mal, a pessoa descarrila por esse lado e se desenvolve como bruxo, se desenvolve no caminho da mão esquerda. E isso porque ela, em uma existência, fez algum trabalho e desenvolveu alguns poderes, algumas faculdades, porém não deu continuidade ao trabalho e quando nasce, quando retorna, vem com alguns poderes e acaba por inocência, envereda pelo caminho errado. Então, este tema é para nos alertar, não é para criticar ninguém, não é para acusar ninguém de negro ou de branco.
se dá as informações, as características para que cada um de nós possa identificar em si o mago negro e não se envolver com magia negra, com magos negros, para não se comprometer. Então, este tema, como todos os temas, cada um tem a sua importância. E nós somos gratos a todos que nos assistem, que compartilham as conferências e deixam seus comentários. Esses comentários são úteis porque as redes sociais acabam oferecendo o vídeo para outras pessoas devido aos comentários que demonstram interesse. Então, o nosso contato WhatsApp, temos na descrição um link que leva a um grupo no WhatsApp, e o nosso número para quem quiser nos escrever é 55 62 91 92 93 55. Então, o nosso número é este: 55 mais 55 é o Brasil, 62 é a região, 91 92 93 55. Muito obrigado e até breve.